Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, Me edificou muito e eu quero trabalhar com vocês também esse tema. O título dessa mensagem é Não Mais Escravos. Não Mais Escravos. 1 Samuel, eu tenho falado que eu tenho feito meu devocional, tenho voltado um pouquinho para o Velho Testamento e procurando ali Cristo no Velho Testamento e tudo mais. E eu tenho voltado a estudar a vida de Davi e por isso até me permitam aí falar um pouquinho mais sobre Davi. Vou falar hoje sobre Davi e Golias, 1 Samuel 17, versículo 1 até o versículo 11. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam-se em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. E Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, com medo e apavorados. Amém? Até aqui. Amados, hoje, como eu falei, o título da minha mensagem é Não Mais Escravos. Hoje, o que eu quero dizer para mim, trabalhar o conceito conosco aqui hoje, é que a ideia de Deus nunca foi que o homem fosse escravo de ninguém e de nada. O homem não foi criado para ser escravizado, para trabalhar, pensar como escravo. Uma das grandes marcas da obra de Jesus Cristo, de Jesus na cruz e na ressurreição, uma das marcas principais da obra de Jesus é a liberdade. E na verdade a liberdade e libertar o homem que acabou caindo escravo por causa do pecado. O homem passou a ser escravo, sujeito à escravidão, e Jesus vem justamente para trazer a liberdade, libertar o homem cativo. Gálatas 5, versículo 1, ele fala disso, deixa claro. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Permaneçam firmes no quê? Na liberdade. Permaneçam firmes na liberdade e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Fica claro aqui. Agora coloca Gálatas 4:7. Volta um capítulo. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Novamente aqui falando, nós não somos escravos.
Por que estou falando sobre essa questão? Porque justamente era essa proposta dos filisteus. Os filisteus, através de Golias, os filisteus, usando Golias não somente como guerreiro, mas um porta-voz, ele está propondo uma batalha cujo resultado seria a escravidão do outro povo. Seria escravizar o outro povo. Quando nós entendemos isso, Davi, ele está usando essa frase. Versículo 8, ele diz assim, vai ficar bem claro. Só vamos voltar um pouquinho, versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolhe um homem para lutar comigo. E aí no versículo 9 ele vai falar sobre isso. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e ainda mais nos servirão. Existem duas coisas: ser escravo e servir, trabalhar para. Ser escravo e ainda trabalhar para. Quando a gente olha esse texto e nós entendemos que o homem, Deus não criou o homem para ser escravo, mas devido ao pecado, ele passou a ser sujeito à escravidão, né? Sujeito à escravidão. Então, Golias representa justamente isso. Os filisteus, na verdade, através de Golias, representam essa proposta de escravizar o povo de Deus. Para nós entendermos bem essas histórias, precisamos nos aprofundar um pouquinho mais. Quando eu falei para vocês aqui hoje que a proposta não é necessariamente do Golias, do gigante, mas do povo filisteu. O povo filisteu tinha uma proposta, escravizar o povo de Israel, e usava Golias tanto para ser o porta-voz dessa proposta, como também o próprio valente que iria lutar a tal batalha. Então, primeiro nós temos que dar um passo para trás e olhar o que está por trás de Golias. O que está por trás de Golias são os filisteus. Eu fui dar uma pesquisada o que significa filisteu. Filisteu significa imigrantes. Ou seja, o que é um imigrante? É uma pessoa que não é dessa terra, que está morando nessa terra. Imigrantes, filisteus, era um povo que estava em Israel, mas não estava ali em Canaã, mas não pertencia àquele lugar, porque aquele lugar era dado por Deus ao povo de Israel. Os filisteus, eles vêm de uma região que eles chamavam de Filístia ou Filistia, por isso filisteus. Filistia é a região, filisteu é o povo. Ou seja, a Filístia ou Filistia, dependendo da versão que se lê, Filistia significa, olha só que interessante o que significa Filistia ou Filístia. Significa a terra de habitantes temporários. Terra de habitantes temporários. São pessoas que estão ali, mas não são dali. Estão ali, mas estão de passagem. Isso significa os filisteus, ou seja, olha só que coisa interessante. Os filisteus, que significa imigrante de uma terra de habitantes temporários. Eles chegam para os verdadeiros donos da terra e diz: ei, seguinte, vamos lutar porque se nós vencermos, vocês nos tornam escravos. Que proposta mais estúpida é essa? Por quê? Ele está propondo você lutar por uma coisa que já é sua. Ele está propondo você conquistar uma coisa que já te pertence. Se eles aceitam a proposta de guerra, eles estão dizendo, a terra é de vocês mesmos, então agora nós vamos disputá-la. Não! Aquela terra sempre foi de Israel, aquela terra é promessa de Deus para o povo de Israel, através de tantas e tantas profecias, e agora o inimigo está dizendo, ei, o que você tem é meu, então lute pelo que você tem. Como que eu vou lutar por uma coisa que já é minha? E aqui o mais terrível. Como que eu serei escravo escravo em uma terra que é minha? Como que eu vou ser escravo de uma situação que eu sou o proprietário? Alguém está pegando isso, não? A terra não era deles, e ainda assim vem tomar posse da terra e fazer dos donos dessa terra os seus escravos. Deus, amados, criou o mundo e deu ao homem para habitar neste mundo e governar este mundo.
Diga assim: a terra foi criado por Deus e para que o homem habitasse e governasse. Então quem é o proprietário do planeta Terra? Quem é o proprietário do planeta Terra? O homem. E o que o diabo faz para você? Eu quero propor para você lutar comigo sobre a terra. Como que eu vou lutar? Por algo que já é meu. Só que o diabo tenta colocar na sua cabeça que você precisa lutar. Olha que coisa interessante. Amados, mas Satanás veio aonde não era dele, e através de um campeão, Satanás, o império das trevas, através de um campeão, esse campeão eu chamo aqui o pecado, propôs uma batalha ao verdadeiro dono da terra, Adão e Eva, e o seu governador, Adão e Eva, e venceu esse casal, tornando o homem então escravo, não somente do pecado, mas também das trevas. O que eu estou fazendo uma ligação aqui? Eu estou fazendo a seguinte ligação: os filisteus representando Satanás, o império das trevas, e Golias representando o pecado. Quem é o campeão das trevas? O pecado. O pecado é aquele que veio lutar. O pecado é a proposta que escraviza. Mas o pecado está na mão de quem? Essa ferramenta, esse valente chamado pecado, esse valente que eu estou comparando com Golias. Esse valente vem propor: lute comigo. Porque se eu vencer você, você se torna meu escravo. As trevas enviam o seu guerreiro na frente, chamado pecado. E esse pecado faz uma proposta: eu quero lutar contra o homem. E se eu vencer o homem, ele se tornará meu escravo. E lá a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Em Pedro, a carta de Pedro vai dizer o seguinte: aquele de quem o homem é vencido se torna escravo. Se você é derrotado por algo, este algo te escraviza. E ele te domina. E ele faz você fazer o que ele quer que você faça. E ele impõe sobre você que você não é mais dono de si mesmo, ao ponto de você ter que fazer o que ele quer. Por exemplo, se você erra ou peca ou tem um entendimento errado na vida financeira, você pode se tornar escravo. E aí Jesus vai dizer: cuidado com Mamon. As trevas e os seus são habitantes impróprios e temporários que vieram para tomar a terra. Demônios não são os proprietários. Demônios não são os proprietários. Eles são personagens passageiros. Posso ouvir um aleluia? Amados, as trevas, os demônios, eles numa situação, numa determinada vida, numa determinada família, eles são apenas passageiros, eles não são donos. E se eles não são donos, eles têm que sair. Alguém está ouvindo essa mensagem? A terra não é, diga comigo, a terra não é do império das trevas, mas ela pertence ao reino de Deus e aos filhos de Deus. Ah, aleluia. Pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. Por isso que a obra de Jesus, ela vem justamente para que você não seja mais escravo do pecado principalmente, mas também não escravo do império das trevas, mas você seja o governante, você venha o que Jesus propôs: reinar em vida. Ou seja, quem reina em vida é porque não é escravo, e quem é escravo não reina. Os escravos não conseguem reinar. Posso dizer algo para você? Escute o que eu vou falar para você. Enfermidades são também habitantes temporários. Problemas, dificuldades, lutas, demônios, são todos problemas habitantes temporários. Eles não são dono de nada, eles não são dono do seu corpo, eles não são dono dos seus órgãos, do seu corpo, eles não são donos dos seus músculos, eles não são donos dos seus nervos, eles não são donos das suas células, eles são temporários e eles estão habitando no lugar que não é deles. Amados, os filisteus aqui então falam do império das trevas. E Golias,
o pecado. Então, estou fazendo essa correlação. O pecado através de quem escraviza os... Diga assim, o pecado visa escravizar os legítimos proprietários, governadores e seus defensores. Quem são os proprietários, governadores e os defensores? Diga assim, eu. Diga, eu, em Cristo Jesus, eu sou proprietário, governador e defensor. Uau! É meu, eu administro e quando precisar eu defendo aquilo que é meu. Alguém dá um aleluia? Amados, aqui Israel, estou falando de filisteus e Golias. Israel aqui fala do reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus. E Saul, o rei justo, o rei coroado com justiça. O que significa um rei coroado com justiça? O rei escolhido. Um rei que foi colocado naquela posição por Deus. Amém, não? Por que Saul era um rei justo? Porque ele foi colocado através de Samuel lá no começo. Então ele era o rei legítimo, escolhido por Deus. Logo depois ele peca e vai perder essa situação e Deus coloca Davi no lugar. Mas Israel aqui nessa batalha representa Deus, o reino de Deus, e Saul representa o rei, Saul representa o rei coroado. E diga assim comigo, este rei deve manter a posse do reino, governar o reino e defender o reino de ameaças e invasões. Quem era a pessoa ali naquela guerra ali que tinha que dizer para os filisteus e para Golias? Aqui não, vocês não vão entrar, nós vamos lutar. E vocês não vão escravizar, porque isso aqui é nosso, vocês são invasores, isso não pertence a vocês, e eu vou lutar contra você. Amados, acho que vocês não entenderam algo, nós muitas vezes não entendemos algo. Quem era a única pessoa que podia lutar aquela guerra com Golias? O rei. Amados, quando Golias grita, ele não está pedindo ninguém mais, ninguém menos do que o próprio rei. Mande o rei de vocês. Saul era famoso, Saul era o homem mais alto de Israel, também o mais bonito. Ungido por Deus, a fama de Saul. Saul tinha ganhado muitas guerras também. E ali a proposta de Golias é o seguinte, coloca o versículo 8 de novo. Olha que interessante. Vamos olhar esse texto nessas óticas aqui. Já lemos 2 vezes esse texto, vamos ler a terceira agora. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Preste atenção nessa frase. Por que vocês estão posicionados para a batalha? Na minha versão diz assim. Por que vocês saíram para formar linhas de batalha? Quem já viu aquele filme antigo de guerra? Já viu aquele filme de guerra? Que eles colocam uma linha assim de gente. Arqueiros e com as espadas, com os escudos, e aí o exército lá bota uma linha também, aí eles dão lá num sinal e daqui a pouco corre um em direção à outra, aquela trombada, né? Pá! Já viu aquelas linhas batendo uma na outra e começa aquela coisa terrível? É aquela cena, e o Golias chega e fala assim, ei, eu estou vendo Israel enfileirando soldados. Por que vocês estão enfileirando soldados? Seguinte, mande só um cara. Mande só um para lutar comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos impedir que vocês enfileirem gente, nós enfileiramos aqui e coloque só 2 para lutar. Eu quero desafiar um de vocês. É claro que o desafio aqui é o campeão de Israel. E quem é o campeão de Israel? O ungido. Quem é o campeão de Israel? Aquele que o óleo caiu sobre a sua cabeça. Quem é o campeão de Israel? Aquele que Deus escolheu com o seu próprio dedo, dizendo, é esse aqui. Quem que é o escolhido de Israel? Quem é o campeão de Israel? Aquele que o Espírito de Deus estava sobre ele. Só que o problema aqui nessa batalha é o seguinte. Já tinha sido escolhido outro. O óleo já estava na cabeça de outro. E o Espírito Santo já não estava mais sobre aquele rei, estava sobre outro homem. Resultado de alguém que não tem o Espírito Santo eu falei, aqui eu preguei semana passada sobre dentro e sobre, né?
Agora Israel ali, naquele momento, não tem ninguém com o Espírito sobre, não tem mais a marca da escolha. Qual é o resultado de quem não tem o Espírito Santo? Fala, não fala, fala, não fala. Qual é o resultado de alguém que não tem o Espírito Santo? Se esconder e ter medo. E qual é o resultado de quem tem o Espírito Santo? Ousadia, guerra, enfrentamento. Não contra os irmãos, não contra o ser humano normal, mas contra as trevas. Eu não sofrerei a afronta das trevas. Eu não sofrerei as bravatas do inferno. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus escolhido. Eu tenho a marca de Deus na minha vida e o Espírito de Deus está sobre mim. Uau! Amados, ele está dizendo o seguinte, e aqui, amados, ele está dizendo o seguinte: por que vocês estão enfileirando? Golias chamou, e olha só o que sei lá como eu chamo esse homem, mas o estúpido aqui do Golias, olha só, não são, olha, põe lá o versículo 8 de novo, põe lá o 8, olha lá o 8. Por que vocês estão posicionados para a batalha? Olha essa frase, olha agora essa frase. Não sou eu um filisteu. O que é um filisteu? Imigrante. Não sou eu um filisteu, não sou eu um habitante temporário. E vocês são o quê? E vocês não são servos de Saul? Olha que pegadinha do inferno aqui. O que ele fala que o povo era de Saul? Servos. Só que a palavra servo aqui é a palavra escravo. Olha onde está essa palavra aqui. Coloca lá para mim, Êxodo 5:15. Só para você, é a mesma palavra. Então os capatazes, está falando daquele momento que eles vão construir tijolos lá com Moisés, no faraó. Os capatazes israelitas foram apelar para Faraó. Por que tratas os teus servos, em outras palavras? Por que tratas os teus escravos desta maneira? Olha os 16. Nós, teus escravos, não recebemos palha, contudo nos dizem, façam tijolos. Mas aqui eu já podia pregar outra mensagem. Quando o diabo tira a palha e você fica reclamando. Quem é escravo reclama que não tem palha. Quem é filho constrói até sem palha. E não reclama. Meu Deus. Volta para Samuel. Não vou pregar aqui em outro personagem. Mas aqui a palavra servo é a palavra escravo. Olha o que filisteu Golias está dizendo para eles. Vocês não são escravos de Saul? O quê? Vocês são escravos de Saul. Amados, é uma mentira. A mesma mentira que a serpente contou para Eva. Ei, Deus ele não gosta tanto de vocês assim. Deus está escondendo o jogo. Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Ele induz. Queridos, escute o que eu vou falar para você. Satanás induz as pessoas a pensarem o que ele quer que pense. E às vezes usa até a Bíblia. Não são vocês escravos de Saul? Claro que não. Claro que não. Israel não funciona assim. Israel não funciona assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é escravo de Jesus aqui? Alguém é escravo de Jesus aqui, não? Agora alguém trabalha por amor por Jesus? Então por que nós não somos escravos de Jesus? Primeiro porque nós o amamos, mas também por quê? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós não somos escravos do rei, nós trabalhamos com o rei na mesma função. Por isso a Bíblia vai chamar nós de reis e sacerdotes. Então, amados, essa bravata do diabo aqui de Golias, ei, você não é escravo de Saul? Não, nós não somos escravos. Nós não somos escravos. Isso aqui é muito importante. O povo de Israel não era escravo do rei. O filisteu e Golias, ou as trevas e o pecado, visam tão somente escravizar o homem e fazê-lo servir os seus interesses e não os dos escravos. Amados, escravizar significa fazer com que você trabalhe
para aquilo que o Senhor, entre aspas, quer, e você não quer, e você não tem prazer. Você ser obrigado a fazer o que você não quer. Você ser obrigado a pensar o que você não pensaria. A você ser obrigado a fazer o que não deveria fazer. Isso é escravo. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque o homem é escravo do pecado, e o pecado diz o que tem e o que não tem que fazer. Mas quando o homem se sujeita ao pecado, ele sim faz o que o pecado quer. Por quê? Porque tem um conceito de escravidão. As pessoas, amados, pensam que pode fazer o que quiser, pois são livres. Isso é mentira. Eu faço o que eu quiser, por isso eu sou livre. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, mano, isso não é liberdade, isso é escravidão. Mas como assim, papi? Eu fazer o que eu quero não significa liberdade? De jeito nenhum. Mas de forma alguma. Isso não é liberdade. Se eu quiser pecar, eu peco. Não, você peca porque você é escravo do pecado. Você não consegue ficar sem pecar. Você não consegue fazer o bem. Mas o pecado faz facilmente. Por quê? Porque é escravo do pecado. Se deixar a pessoa, naturalmente, ela faz o bem ou o mal? O mal, ela vai defender os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E isso é pecado. Uau. O pecado sempre leva o homem a fazer o que as trevas querem. E assim conseguem escravizá-lo, mantê-lo escravo. Amados, quando eu digo pecado aqui quero dizer, não necessariamente, embora também mas pecado aqui eu não estou necessariamente dizendo que a mentira, o assassinato, o adultério, a fornicação e tantos outros pecados. Quando eu falo pecado, não estou falando esses grandes erros, essas grandes falhas de caráter, quem sabe, e por aí vai. Mas pecado é tão simplesmente não fazer o que Deus quer, não fazer a vontade de Deus. Se uma pessoa não está fazendo a vontade de Deus, ela está pecando. A palavra pecado é errar o alvo. Você devia ir para cá, você está indo para lá, você está errando o alvo, isso é pecado. Se você toma uma decisão que Deus não te orientou a tomar, você está pecando. Você está errando o alvo, você deveria agir aqui e você está agindo aqui. Isso é pecado, é errar o alvo. É errar o lugar. Quando estou num campo de decisão entre a vontade de Deus e outras vontades, sabe aquele momento da vida que você tem que tomar algumas decisões, comprar, vender, ir, não ir, fazer, não fazer, escolher, não escolher? Quando você está diante de um momento da sua vida que você está para tomar uma decisão, você está recriando o campo de batalha entre Davi e Golias. Você está recriando, não. As circunstâncias recriou o campo de batalha. E ali o valente chamado Golias está dizendo, ei, vamos lutar nós dois? Vamos lutar nós dois? Ou seja, o pecado que quer que você decida errado, o pecado que quer que você escolha errado, o pecado que quer que você vá para o lugar errado. E qual é o lugar errado? Não é o lugar com maior prejuízo, não. O lugar errado é onde Deus não quer. É onde Deus não escolheu para mim e para você. É onde Deus não idealizou. Por isso temos que tomar cuidado, porque a decisão certa não é a decisão financeiramente mais correta. A decisão certa é aquela que Deus te orienta em comunhão com Ele. Ou seja, quando você está diante de uma escolha com esse campo de batalha está recriado entre Davi e Golias. Davi, o rei. A batalha que pode me fazer viver como escravo de proprietários ilegítimos, filisteus. Se caso perder para o pecado, eu me torno escravo. Ou escolher fazer o que Jesus faria. Uau! Golias disse algo que revela então uma grande verdade espiritual, que é, na verdade, o segredo da vitória que Jesus conquista. Golias deixa escapar aqui uma dica tremenda. Voltando de novo no versículo 8, ele vai dizer, no versículo 9, põe o versículo 9 de novo. Você viu só que estamos só no 8 e 9 ali, ó? Não, é primeira semana. 9.
Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos. Ele está dizendo o seguinte: não adianta você formar a linha de batalhas. Essa batalha não adianta formar essas linhas. Não se vence a escravidão do pecado através de quantidade de soldados. Querido, escute isso. Não é a quantidade de soldados que ganha essa batalha. É somente através de um homem essa batalha pode ser ganha. Aqui, Golias deixa escapar algo que é maravilhoso, na verdade. Ele está dizendo o seguinte: não adianta todos vocês tentarem lutar contra o pecado, porque nós vamos perder. Somente uma pessoa pode lutar contra o pecado e vencer. E essa pessoa é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo, o nosso campeão. Por isso, Jesus enfrentou na cruz o pecado. Jesus em sua vida não pecou, e Jesus enfrentou o pecado, morrendo, se tornando o Cordeiro de Deus e derramando o seu sangue. Não é pela força da quantidade de soldados enfileirados, treinados, com estratégias de guerra. Quantas vezes nós tentamos fazer de tudo para não pecar? A gente tenta escapar de desejos, de situações, de conflitos, para que eu e você não se vejamos tentados a cometer um erro. Queridos, não se ganha a batalha contra o erro, contra a batalha contra o pecado, com as armas naturais, mas somente através de Jesus Cristo. Essa batalha é apenas entre dois valentes, Golias e o rei de Israel. Dê-me um homem para lutar comigo, gritava ele. Só aquela ameaça, amados, só aquela ameaça de Golias já gerou escravidão em Israel. Por quê? Porque eles tiveram medo. Golias aqui fica dizendo: mande um guerreiro, mande um guerreiro, mande um guerreiro. E ele ficou 40 dias gritando isso, 40 dias suportando essa gritaria. 40 dias eles não iam para frente e não iam para trás. 40 dias eles não avançavam. 40 dias parado. Parado por quê? Por causa do medo. Parado porque não tem como enfrentar. Parado porque não vai. Quantas pessoas a gente encontra durante a vida parado. Não vai para frente, não avança, não cresce. Está estagnado por causa do medo, por causa de uma derrota. Sendo que você e eu nem precisaríamos lutar, porque quem luta é Jesus. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, Saul deveria ser, o grande lutador aqui que Golias está procurando é o rei de Israel. No caso ali era Saul, no nosso caso é Jesus Cristo. Mas, amados, é tão interessante que Saul ficou com tanto medo, porque não tinha o Espírito de Deus, que ele arranjou uma artimanha lá para arranjar um lutador. Ele fez uma propaganda. Ele estabeleceu um prêmio. Seguinte, é para mim lutar, mas como eu não quero lutar, tenho medo do cara, então faz o seguinte: quem for lutar e ganhar essa guerra, eu vou dar alguns presentes. Eu vou encher ele de riqueza, eu vou dar a mão da minha filha, e a sua família nunca mais pagará impostos. Tá bom o prêmio, não? Mas um prêmio para esconder a covardia dele. Um prêmio para dizer: eu não quero lutar, eu tenho medo de lutar. Meu Deus. Amado, o medo escraviza. O medo é a derrota sem haver batalha. O medo é a derrota sem haver batalha. O medo é colocar a medalha no peito do oponente sem nem ter competido. Golias estava vencendo com essas palavras, mas também revela então essa grande verdade. Dá-me alguém. Amados, como eu falei, somente alguém com o Espírito de Deus sobre ele. Apenas tal homem poderia enfrentar e vencer um gigante. E ainda que os filisteus se tornassem escravos, esse é o objetivo, que os filisteus se tornassem escravos e Golias perdesse a cabeça. Isso aqui é maravilhoso. Amados, uma vez quando Jesus venceu o pecado, ele venceu o pecado, e ele agora torna as trevas nossa escrava. Sabe o que significa isso? Quando você dá ordem a uma enfermidade, ela tem que sair.
Quando você dá ordem a um demônio, ele tem que sair. Sabe por quê? Porque quem manda agora é você. Se você tem o país que você, o reino que você faz parte, Jesus é o vencedor. Jesus já travou essa batalha. Jesus já venceu essa batalha. E agora nós somos os vencedores. Nós não precisamos mais enfrentar Golias, porque Jesus já enfrentou. Mas agora o que nós fazemos? Lembra da história? Davi luta, dá a pedrada, corta a cabeça do gigante. Quando a turma vê Golias, Davi com a mão, pelos cabelos do Golias na mão, assim, segurando a cabeça dele, a Bíblia diz que os outros soldados de Israel se encheram de confiança e avançaram e botaram para correr os filisteus. Amados, os filisteus, os exércitos de Israel não enfrentou Golias, mas enfrentou cada soldado dos filisteus. Vou falar de novo. As tropas de Israel não enfrentaram Golias, porque Davi já tinha matado, mas eles botaram para correr o exército inteiro dos filisteus. Você não precisa mais lutar contra o pecado, mas você pode botar para correr tudo quanto é demônio. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, nosso mestre Jesus Cristo já fez isso. Amados, isso é tão maravilhoso que Davi ungido com óleo, cheio do Espírito Santo sobre ele, chegou. Ele chegou nessa hora. E olha só o texto, 1 Samuel 17, 23 agora. Olha esse texto. Vocês estão comigo aqui, não? Olha lá, olha só. Enquanto conversava, Davi já está lá, já levou o presente de Jessé, que eu falei agora há pouco, no momento de dízimo. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio, o quê? Amados, quantas vezes as bravatas do diabo já estão habituais? Sempre eu e você caímos na mesma conversa. E caímos de medo e nos apavoramos. Já virou habitual, 40 dias falando e 40 dias com medo. Mas aí tem o finalzinho do texto. E Davi? Na minha versão diz, mas Davi escutou. Coitado do Golias. Por 40 dias, todo mundo se fez surdo. Mas lá no 41º dia, chegou alguém, ungido do Espírito, com a marca de Deus na vida dela. E ele escutou. Satanás, eu não vou engolir essa tua conversa, não. Satanás, agora acabou. Mas agora acabou. Alguém que tenha unção ouviu essa conversa. Meu Deus! Davi escutou, mas não como os demais escutaram. Um homem como Deus escutou e se dispôs à guerra. Põe o versículo 31 agora aí, 31 e 32. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos. Davi começou a falar, não, eu vou brigar, pode deixar, eu enfrento esse cara aí. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que é o rei, que mandou chamar. 32. Disse Davi ao rei, a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Mas aqui já mostra alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que vai, que enfrenta, que sabe que vai ganhar. Deixa que eu luto. Eu vou lutar. Amados, muitas vezes eu e você estamos ouvindo as bravatas do diabo na vida do irmão. E nós nos colocamos, não, meu irmão, vamos lutar com você. Eu estou aqui do seu lado, vamos lutar. Quero dizer algo para você. Falo, não falo, eu vou falar. Mas se você está com medo, pelo menos grude em alguém que não tem. Vai na cola de quem não tem medo. Se grude em alguém que não tem medo. Se grude em alguém que te leva para enfrentar Golias. E não alguém para fugir de Golias. Enfrenta. Grude. Ninguém pode ficar de coração abatido. Nós vamos vencer, meu irmão, nós vamos vencer. Amados, Jesus escutou as trevas e as afrontas do pecado e da morte e se dispôs a lutar. Ele veio ao mundo, morreu naquela cruz e ele cortou a cabeça do pecado e tirou o ferrão do pecado e salvou toda a humanidade.
Eu não sei quem esteve no Fatemi World essa semana. O Fatemi World foi muito tremendo lá, o livro de Isaías, né? E o pastor Pio trouxe essa ilustração, achei fantástica. A Bíblia fala do ferrão da morte. O ferrão do pecado é a morte. Ferrão, lembra a abelha, o ferrãozinho da abelha? Imagine que você tem uma colmeia cheia de abelha e você quer pegar o mel. Só que todas aquelas abelhas não têm ferrão. Você teria medo de botar a mão lá? Ou seja, quando você quer arrancar da colmeia o mel, você mete a mão lá e nenhuma abelha te picará, porque já não tem mais ferrão. Queridos, quando o diabo rouba alguma coisa que é tua, quando o diabo rouba alguma coisa que é sua, pode tomar, porque você não vai levar ferroada, porque Jesus já cortou a cabeça de Golias. Você não está feliz com isso, meu Deus do céu. Amados, o diabo tem tirado vida de você. O diabo está minando e tomando, querendo tomar a tua vida financeira, a tua vida emocional, a sua vida ministerial, a sua vida familiar. E ele coloca medo para que você leve uma ferroada, para você recuperar o que perdeu. Não, ele não vai mais ferroar. Porque Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo é o campeão, Jesus Cristo é o vencedor. Amém? Alguém está ouvindo essa madeira? Agora fica uma pergunta aqui, eu já quase encerrando. A pergunta fica aqui, como que Davi venceu? Como que Davi venceu essa batalha? Quais são as armas de Davi contra Golias? Diga comigo, pedra e pau. Com que Davi venceu Golias? Pedra e pau. Olha 1 Samuel 17:40. Olha lá, olha que lindo isso. 17:40. 1 Samuel 17:40. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá. E em seguida pegou o seu quê? Cajado é feito de quê? Pau, madeira. Pegou o seu cajado e escolheu o quê? 5 pedras lisas e colocou na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Agora vai lá para o versículo 43. Aí o filisteu viu a cena daquele piazão vindo com um pedaço de pau na mão e com pedra no bolso. Disse Golias a Davi: por acaso sou eu um cão? É claro que é um cão, né? Você é um demônio, é um cão, não tenha dúvida disso. Por acaso sou eu um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau. Quantos pau ele tinha na mão? E por que ele falou pedaços? Ali Davi tinha 1 pau, Jesus tinha 2. Jesus tinha a cruz do Calvário. Amados, ali fala da pedra, e Davi, você sabe da história. Davi estava ali com o cajado dele de pastor, com as suas pedras, a sua funda, e você conhece o final da história. Amados, Jesus, quando foi enfrentar o pecado, ele enfrentou o pecado no madeiro, na cruz do Calvário. E Jesus, através do que ele fez na cruz e na ressurreição, Jesus estabeleceu 5 pedras. O que são as 5 pedras? O Evangelho da graça. 5 na Bíblia fala de graça. O número 5 na Bíblia representa a graça. Significa que nós temos o Evangelho, as boas notícias da graça. Como que você vence o pecado? Crendo naquilo que foi feito na cruz do Calvário e declarando as verdades, as boas notícias do Evangelho. Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo já pagou o preço, Jesus Cristo já pagou a dívida. Na cruz, naquele madeiro, toda a conta, toda a dívida que eu tinha foi paga. E agora eu tenho, em vez de ouvir as bravatas do inferno, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma palavra, eu tenho uma notícia para dar, eu tenho uma palavra para orar, eu tenho uma declaração para profetizar, eu tenho 5 pedras na mão, eu tenho pedras para lançar contra aquele inimigo que se levanta contra a minha vida. Toda vez que o inimigo se levanta contra você, por causa de Jesus, você pode dar uma pedrada nele. E o que é dar uma pedrada nele? É dizer, está escrito, Deus já fez, ele já fez, o meu Redentor vive, Jesus Cristo ganhou, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, e eu sou o seu co-herdeiro, eu sou filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por isso, Satanás, saia, doença, saia, enfermidade, saia, problema financeiro, acabe agora, elimine agora toda dificuldade. Eu não sou mais escravo de ninguém. Amém? Alguém ouve essa palavra? Aleluia!